O que importa é que, atualmente, você precisa esvaziar o seu copo para dar a oportunidade de entrar um conteúdo novo todo dia. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por PayPal. Toda quarta-feira tem Varejo Cast convida essa série especial aqui com o PayPal. E hoje, Mariana Costabile, diretora de RH da Espaço Laser com a gente. Meu amigo Caio Camargo, cada episódio é melhor do que o outro. E agora Está incrível, cara. A gente vai ter um tema que pra mim, assim, a gente já gravou vários episódios falando sobre isso. Qualquer lugar do Brasil que a gente tá, ou do mundo, as pessoas perguntam o que as pessoas têm feito para resolver esse gap aí de pessoas, a falta de interesse de trabalhar principalmente no varejo. E a gente vai ter uma especialista aqui de uma grande empresa, a qual a gente também é fã, né, Caio? Então, que bom falar com alguém de RH. Mariana, seja bem-vinda ao Varejo Cast. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. É super importante ter um momento para falar de pessoas. Eu quero que essa pauta esteja cada vez mais em alta, porque todo mundo fala de resultado, finanças, vendas. Então, se pessoas chegar nesse patamar e for tão importante quanto o resultado é na mesa, porque que mas que as pessoas deem essa atenção, eu acho que estou no caminho certo. E é legal trazer a Espaço Laser para essa história, né, Fred? Porque a Espaço Laser é um sucesso no franchising brasileiro, conhecida pela incrível expansão, pelo tamanho de rede de lojas. Conseguiu, hoje a gente está com quantas lojas? Mais de 800? Mais de 800. São mais de 800 unidades espalhadas, inclusive fora do país, né? Exatamente. Inclusive fora do país. Ou seja, é um desafio maior do que outras redes, né, de capilaridade, atendimento de pessoas e tudo mais. Então vai ser muito bacana olhar sob uma perspectiva tão complexa esse desafio das pessoas, que hoje é desafio para qualquer porte, para qualquer segmento de negócio, certo, meu amigo? Certíssimo. E eu quero começar, Mariana, falando um pouquinho dessa importância do RH que você trouxe. Durante muito tempo eu ainda vejo isso acontecendo em empresas, do RH não sentar à mesa, tá? Como é que você vê isso e como é o teu papel ali dentro da Espaço Laser? Esse espaço conquistado, né, que é tão importante, né? A gente vê muito CFO, né, muita gente de finanças, né, sempre tá ali. E muitas vezes a gente chega, o RH ele é comunicado depois de algumas coisas, né? Só que as pessoas é que constroem esse resultado. Como é que você vê isso daí e fala um pouco da tua atuação na Espaço Laser? Tem o líder, né? Normalmente na mesa tá o líder, tá o marketing, tá o financeiro e parou, né? E parou aqui. E tecnologia ainda numa rabeira de uma esteira de tecnologia ali, mas dificilmente a gente vê o RH no meio da conversa, né? Graças a Deus tem sido mais comum do que antigamente, mas quem está no mercado há muito tempo lembra que o RH ficava embaixo de finanças, né? Exato. Verdade. Então, vira e mexe, eu entrevisto CFOs que falam, não, inclusive, já cuidei do RH, eu fico só pensando ele ali na minha entrevista. Corta. Mas você tocou num ponto super importante. Eu aceitei o desafio da Espaço Laser quando um fundador me entrevistou e ele falou, eu quero uma cadeira de pessoas cuidando do nosso maior ativo. Aí eu me apaixonei, eu falei, é para lá que eu quero ir. A empresa já tinha aberto capital e ainda não tinha uma cadeira de diretoria na área de pessoas, tinha um líder e tinham já vários processos super bem encaminhados, mas não tinha uma diretoria. Eu falei, como é que a empresa abriu capital sem essa cadeira? E a resposta foi, porque a gente abriu capital do jeito que a gente era e a gente acredita nessa cadeira, então a gente quer investir nessa cadeira agora para sempre. Então esse foi o meu amor à primeira vista com a Espaço Laser. E esse olhar diferenciado, conta pra gente um pouquinho, qual que é essa mudança de visão? Como é que a empresa olhava as pessoas antes, né, esse ativo, né, das pessoas, dos colaboradores, como é que ela tem olhado atualmente essa visão? Intrinsecamente a empresa sempre olhou. Hoje, um dos fundadores é o coordenador do comitê de pessoas da companhia. Então, tá na veia, né? Uma empresa de serviços, acho que mais rápido do que uma empresa de produto, entende a importância das pessoas. Entende que o serviço ele não é tangível rapidamente. No nosso caso, você faz a sessão do laser e você só vai ver o resultado daqui a um tempo. Então, o atendimento, o acolhimento, o contato visual, a forma como a pessoa te
acolhe, te envolve, faz toda a diferença para o cliente escolher Total. entre a A e a B. Então, sem dúvida, esse tem sido o nosso diferencial e tem sido as nossas pautas internas de como é que esse colaborador é bem acolhido internamente para ele poder acolher o cliente da mesma forma. Porque a gente reproduz aquilo que a gente recebe, né? Isso que eu ia perguntar, porque não dá para fazer o contrário. Não dá para eu ter uma empresa que me trata mal e querer que eu trate bem o cliente na outra ponta, né? Vai virar uma questão de concatenado ali o negócio. Isso. E aí, falando do primeiro desafio, né? Uma coisa é você trabalhar essa entrega da experiência com pessoas que estão no teu organograma, né? Mas quando você trabalhar com franqueados, por exemplo, né? Qual é esse desafio? Com franqueados, primeiro a gente tem que ter um alinhamento muito importante do propósito. Além disso, a gente tem a formação da equipe do franqueado, ela é da Espaço Laser. Legal. Então, assim, toda a equipe de campo da franquia, ela é formada e treinada pelo nosso time próprio. E a gente tem toda uma equipe de retaguarda que acompanha e tem todo esse contato com o franqueado ao longo da jornada dele com a gente. Então, essa proximidade na Espaço Laser é constante e ela tem que ser constante, porque o cliente final ele não tem que saber se é franquia ou se é loja própria. Ele tem que entrar na Espaço Laser e sentir... A marca é uma só. A marca é uma só. E ele tem que se sentir atendido, recebido da mesma forma. Então, essa é uma preocupação e esse é um trabalho nosso constante, dia a dia. A gente fala toda vez, quase todo episódio, a gente fala desses conflitos de geração que está acontecendo no mercado. Mas como é que é a realidade para vocês? Como é que vocês estão vendo, tanto na realidade de vocês com as lojas próprias ou com a equipe de colaborador interno e para o franqueado? Como é que tem sido esse desafio de ter pessoas no time ou contratar pessoas hoje? A gente não tem conflito de geração. Posso falar que na Espaço Laser, como o nosso serviço ele é acessível para grande parte da população, assim, se você quer tirar pelo da careca, você pode ir lá e fazer cabeça? Fred, eu achei que foi pessoal. Porque como eu estou aqui, eu fiz, agora eu raspei antes de vir para esse episódio. Eu achei que foi pessoal direcionado isso para nós dois, mas tudo bem. Vocês podem, inclusive, fazer uma experiência no Espaço Laser, porque ao invés de ficar raspando, você faz a depilação a laser. Olha, pode ser. Vamos pensar nisso. Como ele de verdade é acessível, cada vez mais as pessoas têm se depilado mais jovens. O laser ele não atinge pelos brancos, então esse conflito de geração a gente não tem. O que a gente tem muito forte, que a gente é muito orgulhoso, é de ser 96% de mulher. Mas isso quando você está falando de cliente ou você está falando de colaborador? Cliente também, não 96%. Colaborador eu tenho 96% da minha força de trabalho ela é feminina. E cliente, a nossa maioria ainda é feminina. Porque Perfeito. cada vez mais os homens têm aderido, mas ainda é um tabu. Vocês já fizeram depilação laser? Não. Mas lá em casa, Estão convidados. as mulheres lá de casa todas fizeram. Você não faz a barba todo dia, mas você faz. Faço. Poderia fazer laser e não precisar fazer a barba todo dia. Tá vendo só? Nem ter foliculite. Rapaz, essa entrevista aqui... Não, olha só, a gente tá com uma pessoa, isso que eu ia falar. Eu queria Mas saber. já tá 10 minutos conversando, já quis vender 3 pacotes pra gente. Olha lá, vamos conversar direito aqui. Tem alguma coisa errada, não? Brincadeiras. Agora, esse desafio de geração Z, é difícil liderar eles têm conflitos, uma aceitação de hierarquia mais complexa e tal. Vocês têm observado isso ou na realidade o negócio de serviço ela tem sido diferente para vocês? Não, é um desafio. É um desafio fazer com que o colaborador se apaixone pela empresa. Perfeito. Porque eu não gosto de falar de retenção, acho que a gente não retém ninguém. A empresa precisa proporcionar um ambiente que a pessoa queira estar. E se ela não quiser estar, ela de fato tem que procurar um lugar que faça ela feliz. Então, é um desafio porque os jovens, eles sabem o que eles não querem. Boa. Mas eles não sabem exatamente o que eles querem. Nossa, eu adorei essa. Essa é muito boa. Nossa, eu adorei essa. Então, é um desafio. A gente está o tempo todo reaprendendo. A gente precisa ter essa cabeça como empresa, como líder, como liderado. A gente precisa todo dia acordar, sair da cama e falar, vou esvaziar um pouco o meu copo, porque eu vou interagir com alguém que vai colocar um pouquinho de conteúdo no meu copo. Porque se a gente chega... E aí, para qualquer geração, se a gente chega sempre com o copo cheio, só vai ter atrito, você não consegue evoluir. Então, esse é um trabalho constante. É a geração Z, é o Baby Boomers. Não importa a letra, né? Alfa, milênio, não importa a letra nessa história. O que importa é que, atualmente, você precisa esvaziar o seu copo para dar oportunidade de entrar um conteúdo novo todo dia. Ou seja, para aprender, você tem que estar disposto a desaprender. Exatamente. Como a gente gosta de falar às vezes. Exatamente.
E que aprendizados ou adaptações, né, a Espaço Laser teve que fazer partindo do RH para ser atraente e relevante para essa geração? Bom, inúmeras, né? Falando de pós-pandemia, então, Sim. que vem home office, que vem benefícios diferentes que antigamente você não pensava, day off de aniversário. Você precisa pensar fora da caixa. O que está sendo atrativo? Tem um conceito que a gente trouxe no podcast há um tempo atrás, o CLT Premium, né? Ou seja, tem que participar do Short Friday, Lazy Monday, por aí vai. Exato. Então, assim, cada empresa precisa achar o que faz sentido para sua cultura, para sua realidade. O que é viável. O que é viável, que momento você está de maturidade. Mas a gente precisa se provocar o tempo todo, conhecer o nosso colaborador. Quando você fala com equipe de vendas, comercial, etc., precisa conhecer o cliente. E o RH precisa conhecer o seu colaborador. Então, assim, a gente faz muita pesquisa interna de diversidade, para entender o nosso público, saber assim, o que eu vou oferecer para eles. Então, eu ofereço pauta de roda de conversa de LGBTQIA+, eu ofereço várias iniciativas de etnias. Eu preciso conhecer meu público interno. Sim. E oferecer para eles conteúdos e atividades e ações que conversem com eles. Então, eu tenho muita mãe, coisas voltadas para gestante, para criança. E aí a gente começa a criar a relação de afeto entre colaborador e empresa. Então, no teu ponto de vista, né, eu vou deixar aqui a parte salarial de lado, porque a gente sabe que isso tem limitações e outras coisas, você não pode ir aumentando, senão você também inviabiliza o negócio, mas dentro desses benefícios, o que é que você, dentro da Espaço Laser, tem percebido que funciona mais para atrair as pessoas e que as pessoas continuem interessadas em ficar na empresa? E, complementando, o que foi testado disso e que não deu certo? Vou falar do Espaço Laser, mas eu acho que é para qualquer empresa. Perfeito. E quando a gente não quer falar de salário, de verdade, as pesquisas dizem que salário não é o primeiro motivo que a pessoa sai da empresa. O primeiro motivo que a pessoa sai da empresa é liderança. Sim. Né? O que a gente tem feito, a gente tem cada vez mais se preocupado em ter ações emocionais que cuidem desse colaborador, que ele se sinta emocionalmente acolhido, que ele sinta que a empresa genuinamente se importa com ele como ser humano, como indivíduo, com a família. Recentemente, Dia dos Pais, a gente fez sessão cinema. E aí a gente não fez só para pais, a gente fez parentalidade. Sim. Então, eu tenho inúmeros colaboradores que a figura paterna não necessariamente é o pai biológico. É a avó, é a mãe. E a gente quer acolher essa pessoa. Então, tem sido nesse viés que a gente tem trabalhado cada vez mais. Eu acho que o vínculo emocional, quando a empresa entende que o colaborador ele é muito mais fiel e ele é muito mais leal, quando ele tem esse vínculo afetivo, isso é muito mais duradouro. O que ele precisa? E você faz o que ele precisa. É ouvir. E aí eu faço paralelo. A gente não tem que ouvir o cliente para atender o cliente. A gente precisa ouvir o colaborador. Cara, isso é fantástico, Mariana, porque anteontem mesmo eu estava conversando com um grupo de 20 empreendedores mas tá difícil contratar, Eu falei, gente, será que não tem uma pessoa? Eu sei que tá difícil, realmente tá difícil. Mas o que você tem feito? Né? As pessoas que estão, você conversa com elas, né? E isso que você está trazendo, e essa comparação de ouvir o cliente para ouvir o colaborador também, acho que faz todo sentido nesse ponto, porque muita gente está trabalhando de uma maneira muito igual para todo mundo, né? E aí você pensa assim, o que eu vou fazer? Aí você começa a copiar o que não está fazendo, o que está fazendo, mas não entende a essência do seu time, né? Exatamente. E aí esse é o nosso maior desafio da atualidade. É preparar, porque não é o RH que faz isso, gente. O RH, ele tem as premissas, ele apoia com ferramenta, ele dá as diretrizes, mas essa responsabilidade é do gestor. Sim. Eu tenho 600 lojas próprias espalhadas por aí. Eu não vou conseguir ter um RH que esteja presente nessas lojas. Então é o gestor. A gente tem uma estrutura que é pensada para ter o modelo de cascateamento da informação, cascateamento do cuidado, né? Então você tem um diretor regional que cuida de tantos gerentes regionais, que cada um cuida de tantas lojas, para a gente ir fazendo esse acolhimento dentro de uma quantidade de pessoas que você consegue dar atenção. Então o gestor precisa ter como prioridade conhecer o seu time, individualmente. A forma que eu falo com um não pode ser a mesma forma que eu falo com outras pessoas, são diferentes, elas trazem repertório diferente, elas viveram coisas diferentes, então elas vão encarar o mesmo desafio de forma diferente. E você só vai tirar o melhor de cada uma se você souber
como tratar cada uma delas. Meta pode ser igual, não tem como diferenciar a meta entre eles. No mesmo Mas tempo, todos iguais. Exatamente. Mas como que você vai fazer com que essa pessoa chegue lá? Você precisa se comunicar com ela da forma que para ela é eficiente. Agora, numa escala de negócio, o tamanho de vocês hoje, a gente tem um acróstico aqui, a gente fala que é GPS, direcionamento do negócio, que é gente, processos, sistemas, né? O que faz a grande diferença para humanizar essa informação tal como você colocou? Ainda são as pessoas, a liderança que está na ponta, um processo bem trabalhado, ou há a necessidade de ter uma tecnologia que ajude vocês a tomar decisão, enxergar, ter essa escuta ativa? Qual que é o grande diferencial desse modelo de negócio? A interseção. Porque se você tiver gente sem processo, essas pessoas ficam batendo cabeça insanamente. Se você tem gente... Esforço é desnecessário, né? Se você tem gente com tecnologia, mas não tem processo, é retrabalho. Então, é a interseção desses 3 pontos, que eu também acredito, de equilíbrio. A gente brinca que é o ponto máximo, é o equilíbrio entre gente, processo e pessoas. Se você tem as pessoas certas, o processo bem definido e a tecnologia ajudando, aí essa engrenagem vai rodar com muito mais fluidez. Como é que a tecnologia tem sido um apoio para vocês nesse sentido? Tecnologia, o que de tecnologia vocês têm usado como apoio? Como é que uma ferramenta funciona? Pessoas têm o talento e têm o bom treino. O processo tem N maneiras, mas como é que a tecnologia, por exemplo, tem ajudado vocês a orientar nessa expansão? Então, a gente fala de tecnologia em várias vertentes, né? Então, dentro do RH, eu tenho, por exemplo, a minha plataforma de treinamento. Tem que ser uma plataforma onde a busca do conteúdo tem que ser rápida. A minha primeira demanda para o time na hora que foi trocar a plataforma, gente, tem que ser um lugar tipo o Google. Digitou lá, o treinamento tem que aparecer. Sim. Se a pessoa tiver que buscar muito onde é que aquele treinamento está escondido, não é eficiente. Então, e uma plataforma na palma da mão. Então, assim, a pessoa precisa estar se deslocando no ônibus, na academia e poder consumir aquele conteúdo. Mas você vai depender do desejo dela de querer consumir o conteúdo. Então, Você tem um limite ali até onde você vai oferecer. A gente tem uma plataforma de comunicação interna também na palma da mão. Então, você abre o computador, ela é a sua primeira página lá quando você abre o computador, mas você tem um aplicativo e ali os principais comunicados, tem uma timeline. Então, a gente utiliza a ferramenta viabilizando o acesso do colaborador a qualquer momento, onde quer que ele esteja. E para todas as outras que a gente... E aí tem as plataformas internas do RH para gerir os processos de forma mais rápida para que a gente possa estar mais disponível estrategicamente para apoiar os gestores. E aí, uma série de... Que é o processual... Que é mais para DP, né? Mais exatamente. DP. Agora, feedback, avaliação 360, como é que vocês têm visto esse tipo de questão? Tudo via plataforma. O feedback hoje está na pauta de lideranças e times e tudo mais, tal, como uma das grandes ferramentas de apoio. O feedback, atualmente, eu acho que o maior desafio é a pessoa entender que ela está recebendo um feedback. Porque muita gente fala assim, não, mas eu dou feedback o tempo todo. A pessoa entendeu que você deu feedback? Que ela estava achando que você estava conversando, que você estava falando de alguém, né? Sabe quando você chega em casa, conta um caso e fala assim, não, porque é um amigo. Não. A gente tem plataforma também de desempenho, com registro de feedback. Eu acho que essa rotina é importante, é um ritual que a gente não pode banalizar. É importante você agendar o horário, falar, agora a gente vai sentar para ter um... Por mais que você dê feedback todo dia, tem um momento formal daquilo que você vai escrever, putz, isso aqui, aconteceu... Me chamou para reunião, vai me mandar embora. Isso não pode acontecer, né? Isso não pode ser uma surpresa. Na hora que chama, eventualmente, para o desligamento, tem que falar assim, putz, sabia que a corda estava sendo desgastada ali. Não pode ser uma surpresa. Não pode. Isso é importante, né? Se eu fiz reunião de feedback parece uma surpresa, é porque tem alguma coisa errada acontecendo, não está acontecendo feedback. Agora, já que você tocou nesse ponto, para nossa audiência aqui que tem problemas com isso, o Fred falou, né? Essa dificuldade do cara conversar com o time, não importa o negócio. O que estrutura um bom feedback hoje? Como é que eu crio um bom feedback para o funcionário? Primeiro, você tem que ter atenção na jornada dele, né? Então, você tem que ter estado presente para poder falar com propriedade e não do que você ouviu. Perfeito. Mas você também tem que ter uma escuta ativa, porque quando você está dando feedback para um líder de equipe, porque uma coisa é o feedback para o time, outra coisa é o feedback para o líder. Quando você está dando um feedback para o líder, eu arrisco dizer que a maior parte das vezes o maior ponto de desenvolvimento dele vai ser mais liderança do que técnico.
E você só vai ajudar esse líder a se desenvolver como líder se você tiver uma escuta ativa para os liderados dele. E como é que você faz isso sem fomentar A desgraça. a fofoca, sem você tirar o poder dele e Ó, o chefe não tá dando aumento pra gente. Vamos se reunir, vamos mandar ele embora. Entendeu? Então, acho que e aí isso só acontece com a presença. Quando você está perto do time, quando você está atento, quando você entende os tempos e movimentos, quando você tem conversas francas. Esse é um outro ponto que para mim é crucial e que essa geração mais jovem é desafiadora. São as conversas francas de cobrança. Uma coisa é cobrança, outra coisa é você ultrapassar o limite da cobrança. Uma questão é cobrança, outra é bronca, né? Exato. Bronca, cobrança é outra história. Exatamente, adorei. Cobrança, todo mundo vai ter. Bronca é outra coisa. Então, assim, cobrança da meta. Gente, tem que cobrar meta. Quem não cobra meta? Né? Então, e aí esse é o momento que eu acho que a gente tá de acertar esse alinhamento entre a geração atual eu falo da minha filha. Eu tenho uma filha de 14 anos que o nome dela é Gabriela. E a Gabi pra cá, a Gabi pra lá. Quando eu chamo a Gabriela, o que foi, mãe? Eu falei, minha filha, esse é seu nome, te batizei, Gabriela, assim, não tô dando bronca. Meu nome é Caio Camargo, todo mundo conhece pelo Camargo, meu nome é Caio Augusto, nome composto. Quando alguém fala meu nome composto, eu falei, o que eu Quando fiz? Fabiana, que é minha esposa, me chama de Frederico, acabou, nossa, caiu a que eu casa. fiz? Caiu a casa. Mas eu falo, só tô te chamando de Gabriela, mas chega o olho encher de lágrima. Eu falo, pelo amor de Deus, calma. Então, eu acho que esse é um desafio da atualidade, assim, como é que você equilibra isso? Fala, opa, peraí, eu não vou parar de cobrar, não vou parar de direcionar, não posso deixar de ter as conversas de adulto. Boa. Como é que você vê esse grande desafio de trazer as pessoas para uma atenção plena no trabalho, essa presença, diante de tantas distrações que a gente tem, não só falando de redes sociais, mas também de gente com parte da sua renda comprometida com jogos, apostas e Rapaz. que traz assim elementos que não só distraem a pessoa, mas também trazem uma preocupação que pode afetar no negócio. Você tem sentido isso? A gente tem ouvido muito isso de empresários, né, cara? Tem empresas que a gente tem até já como tá publicado, né, que estão usando até psicólogos, né, para tratar o pessoal com vício de jogo e tudo mais, porque o negócio ficou crítico. É uma epidemia, infelizmente, que está nos bastidores dos negócios. Vocês têm percebido isso também no dia a dia? A gente tem falado bastante do assunto, a gente tem se preocupado e se preparado. Se antecipado, né? Se antecipado. Então, eu acho que isso faz parte de um pilar do bem-estar do colaborador como um todo, né? Então, a gente tem um programa que a gente chama de Bem com a Vida, que eu tenho vários pilares e um dele é a saúde financeira. Boa. Então, tem a saúde financeira, a saúde emocional, a saúde física. E aí, as empresas devem começar a se preocupar um pouco mais em relação a isso e ajudar os colaboradores. E aí, a Mariana acredita que isso tem que começar lá no colégio. Assim como a saúde emocional e inteligência emocional que a gente falava, ela tem que começar lá no colégio. Estamos num mês super importante desse debate, né? Estamos num mês super importante desse debate acontecer. Exatamente, Setembro Amarelo. Então, assim, aí a gente começa a discutir esses assuntos na idade adulta, depois que você já tem uma série de vícios e que você já tem uma série você já está formado. Então, assim, você mudar esse comportamento é muito mais difícil. É possível, mas é muito mais difícil. Então, acho que a gente tem que fazer como empresa, acredito nisso como RH. A gente tem parceria com empresas que nos ajudam, inclusive com aplicativo de instrução em relação à questão financeira, que estão entrando conosco nos temas de bets, etc. Mas eu acho que como sociedade a gente precisa pensar isso aqui lá na formação. Porque senão realmente é uma bola de neve que a gente não sabe onde é que vai parar. Acho que a gente nem vai estar aqui para ver. É fantástico. Eu adorei essa tua visão. Acho que é muito importante. Não dá para negligenciar coisas importantes como essa que acaba afetando. Se a pessoa não está bem pessoalmente, não vai render. Não vai. E assim tem uma coisa que eu vejo desse tripé que vocês trabalham muito bem, Mariana, que é você cuidar da saúde do corpo, da mente e da alma, né? E aí você fala muito bem sobre isso. E essa questão da alma, que é pouco falada, tipo você praticar atitudes que são boas, né, para as pessoas, isso é também importante, porque na hora que você ensina isso, né, ou você treina, você desenvolve. Então eu fiquei muito feliz de ouvir essa visão tua, você, Mariana, falando lá da escola, porque eu acho que inteligência financeira tinha que vir desde lá. Pouca gente faz isso.
Só um parênteses, minha filha há 14 anos pede um cachorro. E eu não. Passei por isso. Todos nós aqui, meu amigo, todos nós aqui. Eu falo só o dia que você tiver responsabilidade de cuidar. E aí ela fez um PowerPoint não, né, que não usam mais, fez um Google Point lá, do porquê ter um cachorro, quanto custa um cachorro, quanto que ela ia ajudar com a mesada dela. Me rendi, tem um mês o cachorro lá em casa, e aí acho que eu ainda não consigo influenciar no colégio, tô falando isso porque eu acho que a gente ainda não consegue influenciar no colégio, mas eu consigo influenciar dentro da minha casa. Então, assim, ela tem que contribuir a parte dela. A gente viajou nas férias, ela tinha uma taxa pra usar. Se ela queria ultrapassar, é com a sua mesada, amiga. Então, você quer muito, paga com o seu dinheiro. E aí você começa a trazer essa consciência, senão, gente, fica tudo muito fácil. Agora, eu queria aproveitar você aqui com a gente, né, um especialista de RH. Eu tenho um desafio na minha vida que eu nunca fui, assim, nunca consegui desenvolver essa competência, né? Seleção. Seleção é uma dor gigantesca para o varejo, e o varejo, neste momento que vive de poucas pessoas querendo trabalhar no varejo e tudo mais, ele não tem optado em escolher o melhor, mas normalmente é o menos pior ou o que sobrou. Que às vezes faz entrevista com 10, aparece 2, escolhe um e no outro dia esse um escolhido vai embora, desiste. Qual o segredo de uma boa seleção? O que está em jogo hoje? O que você consegue... Existe um segredo? Existe pontos de atenção ali. O que vale a pena hoje quando a gente olha em seleção? Primeiro é você saber que tem uma galera de entrada que vai fazer uma passagem rápida na companhia. E tá tudo bem. Isso é importante. Tá tudo bem. Ou é o primeiro emprego, ou é porque tá terminando a faculdade e quer pagar, ou é porque tá querendo entrar no mercado, não sendo o primeiro emprego, mas tá desempregado e quer voltar pro mercado de trabalho até conseguir ir pro... Então, assim, primeiro você fala, opa, peraí, na minha empresa, essa galera aqui é de entrada. E então ela vai ter um turnover maior e tá tudo bem. Aí, como é que você faz para você ser mais atrativo? Então, sem dúvida, você tem que olhar como é que é o seu clima, como é que é a aderência dela ao seu negócio. Então, na Espaço Laser, naturalmente o nosso público vai ser feminino. As mulheres têm mais interesse, nosso público é terra, tem mais interesse por esse tema, pela estética, etc. Então, a gente precisa navegar nesse mundo. Entender o que do mercado você pode atingir. Então, se eu tô tendo um turnover muito alto, será que vale a pena eu fazer um teste de 50 a mais? Pessoas que estão mais... Saúde no Brasil é um problema. Sim. Muita gente quer trabalhar para ter plano de saúde, mas vai dar a vida para não perder aquele plano de saúde. É verdade. É verdade. A gente tem discutido isso com o varejo, Flávio. Será que vocês não estão deixando de contratar por olhar com a mesma visão de 10, que a pessoa do primeiro emprego... Não tem uns 50 a mais, não tem mais PCD, não tem outro tipo de... um monte de mãe que tem mãe filho, solteira. Não tem na creche, não tem como colocar, bota num trabalho híbrido remoto para cuidar da venda direta de algum canal específico. Exato. Tem tantas possibilidades, as pessoas ainda querem a pessoa jovenzinha, bonitinha, arrumadinha, bem resolvida. E aquele lance, né, Caio, que assim, tem aquele negócio, as pessoas estão... Isso aí que você falou é muito legal. Assim. Será que você esgotou todas as possibilidades? Mas normalmente a pessoa está tentando no mesmo canal. Na mesma firma. E aí, isso é uma parte, né? A outra parte é o que está fazendo as pessoas saírem. Boa. Do que está fazendo as pessoas saírem, a gente costuma dizer que tem um terço que é minha responsabilidade, um terço é sua responsabilidade, um terço a gente tem zero controle. O terço que é a minha responsabilidade, eu posso revisar e eu tenho o que melhorar, então isso aqui tem que ser um trabalho constante. Né? Eu sempre faço entrevistas de desligamento, a gente tem formulário para todo mundo que sai da companhia. Então, assim, o tempo todo eu vou ter coisa para melhorar, e é isso mesmo. Então, faça o seu dever de casa e melhore, o olhar pela melhoria contínua. Mas acho que é uma combinação. Agora, sem dúvida, o varejo tem isso muito forte. Pra gente concluir essa, porque mais uma entrevista assim... Toda semana, que você que tá escutando a gente, toda semana, parece que toda semana a gente acaba, parece que é combinado. Não é a primeira, inclusive não é a primeira vez que eu falo isso, né? Exato, tanto é que você vai ver que todos os episódios vão passar dos 30 minutos, porque a gente não tá conseguindo segurar em 30 minutos esses episódios. Mas só pra gente concluir, Mariana, você olhando, qual a grande... Você pensando em tendência, né? Pra trabalho, pro RH, o que você vê assim como uma aposta ou algo que você tá vendo que está caminhando para essa direção? Tendência de RH, eu acho que é a gente cada vez estar mais conectado ao negócio e utilizar as ferramentas de tecnologia para apoiarem a traduzir coisas que são ainda mais
menos tangíveis, não vou dizer intangíveis, menos tangíveis, transformando em números para que a gente ganhe cada vez mais esse espaço e mostre que as ações do RH apoiam e sustentam o negócio. Então, como é que o treinamento se traduz numa venda? Como é que cuidar da saúde do colaborador como um todo faz a resultado? Vocês não estão vendo aqui o Fred estão fazendo enquanto ela fala, mas a gente está assim... É simplesmente uau. Porque um dos motivos do RH não estar à mesa em vários lugares é exatamente a falta de mensuração de resultados. É isso. Exato. E na hora que você consegue traduzir isso, sair da subjetividade, porque todas as outras áreas são, né? Ó, abri uma loja, começou a vender mais. Contratei tal tecnologia, tá. Agora, marketing trouxe X pessoas. Treinamento. Vai fazer uma convenção. Como é que eu convenço para fazer uma convenção com todo mundo? Até festa de final de ano. Fazer festa de final de ano é só oba-oba. Como é que você mostra que esse momento de confraternização com os colaboradores é tão importante quanto o Natal com a família, que você às vezes fala, puta, agora eu vou ter que viajar, eu que sou do Rio, né? Vou ter que ir pro Rio, pagar pra todo mundo. Mas é um momento impagável quando você tá lá. Então a gente... Cara, eu tô achando que esta temática de como o RH faz para transformar o subjetivo em objetivo, isso, Mariana, a gente vai te chamar de novo. Novamente. Mas isso é um episódio só falando disso. Mas infelizmente, desta forma, vamos ter que encerrar esse episódio, certo, meu amigo? É uma pena. Ô, Yannis, bota aquele que tá acabando aí, por favor, esse áudio. Mariana, muito obrigado. Foi uma conversa fantástica. Acho que a gente trouxe bastante informação para nossa audiência, né? É um grande desafio do varejo. Acho que não tem desafio maior do que pessoas hoje, mais do que vender. O varejo tem poder de consumo, as pessoas querem comprar, mas quando chegar na loja não tem para atender e o varejo está desesperado porque não tem braço, não tem pessoas nessa história. E eu acho que essa conversa trouxe algumas reflexões importantes aqui, uma sementinha a gente plantou. É isso aí. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês, falar do tema e que a gente reverbere aí cada vez mais o cuidado pelas pessoas. E vamos nessa. E você que está com a gente aqui, toda semana, não perde, tem o Varejo Cast Convida, essa série especial aqui com o PayPal. E até a próxima. É isso aí. Nos vemos no próximo Varejo Cast Convida. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados. Confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. E não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.